Rádio Brasil MPB Online. Música brasileira de qualidade e notícias do Brasil. Começa agora Teatro Brasil, a memória do teatro brasileiro. Apresentação de Cristina Braga. Messini, no primeiro bloco a gente falou sobre suas origens, a Cooperativa Paulista de Teatro, os anos 70, o Arena. E em 80 você assina a direção, a autoria e encena a peça Zum ou Zois, ao lado do Zé Mauro Padovani. Isso foi um marco, eu me lembro bem, conquistou 5 prêmios importantes, inclusive Molière, né? 2 Molières. 2. A peça ganhou tudo que podia. Qual que é o segredo da peça? A luz, que era do Nesito Reis. Isso. A comicidade, as esquetes que eram intercaladas, né? Eram várias esquetes intercaladas, Isso. às vezes com recurso com bonecos, com luz. O trabalho de ator ou é tudo isso conjugado? É tudo junto. Tem que falar... Posso falar um pouquinho? Claro, os onzões. Então, os Zumozões é o seguinte, eu já escrevia na época, já tinha escrito 3 espetáculos de grande sucesso, um deles era Praças e Retalhos. Eu vinha vindo de um fracasso muito grande que chamava Circular para não Dançar, que a gente pegou o Teatro do Bexiga e transformou numa discoteca na época, e a gente montou um espetáculo que discutia essa possível alienação da nossa realidade, né? E foi um grande fracasso, fiquei eu sozinho dentro do teatro, meio que trancado, sem nada. Aí eu comecei a ensaiar a história de um cara que chegava à noite para dormir e o mosquito o importunava demais. E aquele zum ficava a noite inteira perturbando ele não dormia. E a peça acabava o dia seguinte, quando ele tinha que sair para trabalhar. Talvez não existisse um mosquito. Esse mosquito não era... Metafórico, né? Metáfora. Um dia eu estava ensaiando, chegou o Mauro e falou: "Ô, Messina, eu quero entrar, quero fazer junto." Aquilo foi tão gostoso, porque eu estava tão sozinho, e a minha parceria com o Mauro foi tão linda. E a gente, depois de 15 dias, estreou. E a gente estreou em Piracicaba. E quando a gente estreou, o público, a gente falava para o público: acabou. O público achava que não tinha acabado. E aí a gente entendeu que estava com um grande sucesso na mão, e ele ficou 8 anos em cartaz. E ficamos 1 ano em Paris, fazendo a convite deles lá. E o sucesso da peça veio da ideia de se pegar cartoons. E Piracicaba tem o salão de humor, salão, né? de humor. E naquele momento de muita repressão, os cartoons que mais apareciam lá eram cartoons e sempre é uma linguagem direta, o cartoon, né? Do momento que estávamos vivendo de repressão no país. E a gente então pediu autorização para eles, escolhemos 30 cartoons e tridimensionalizamos aqueles 30 cartoons em 30 quadros, uns de 30 segundos, outros de 5 minutos, e era isso. Dentro de uma linguagem de 2 atores, 2 seres humanos, perdidos dentro do tempo, né? E isso é o que fez, eu acho, que o sucesso da peça. E lá fora o Nesito foi o que iluminou aquilo. Eu me emociono tanto em lembrar detalhes de tudo. E lá fora foi assim, a plateia pirava com a peça, e tinha um casal que já estava assistindo há uma semana o espetáculo. Aí foram no camarim e falaram que eles eram de uma comissão francesa que estava buscando espetáculos na América do Sul. Já tinham assistido mais de 50 e chegaram à conclusão de que éramos nós. Se a gente topava ficar 6 meses na França viajando na Maison de Gênero, né? As casas de juventude que todas têm teatro lá. A gente, evidente que a gente topou na hora, né? Para entender o que era isso. Não tinha texto, os Zumozões, né? Tinha muito pouco texto. Muito, né? Pouco texto, por isso que possibilitou a viagem. Isso. Ele era muito visual, né? Muito visual.
Agora, como é que você trabalha a questão da direção? Porque uma coisa é o Messene ator e alguém te dirigindo, outra coisa é você dirigir um grupo, ou um monólogo, ou seja o que for. Como é que você vê essa atuação? São duas atuações diferentes. Eu aprendi assim, depois de fazer bastante televisão, comerciais para televisão, eu fiz mais de 1000, né? É muito louco isso. Cinema, já participei de mais de 30 filmes. Então é muito filme. Só para estrear filme que eu participei agora tem 5. No passado estrearam 3. Você foi observando, então, os diretores? Eu fui ao longo desse tempo todo entendendo que eu tenho que me entregar para o diretor. Eu não posso ficar achando se ele é bigodudo, se ele é inteligente, porque ele tem na mão o compromisso de resolver aquele problema. E se eu me coloco de maneira crítica, de antemão, porque eu não acho que ele seja a coisa mais maravilhosa do mundo e a mídia também não, eu vou criar aí um confronto não interessante. Eu aprendi a entender que o diretor deve e tem que ser respeitado com amor o tempo todo. E aí eu entendi também o quanto que eu preciso de ser didático para pedir para o ator exatamente aquilo que vai fazer bem para o espetáculo. O diretor melhorou o ator? O diretor não melhorou. Não, melhorou. O diretor melhorou o ator e o diretor só apareceu porque existiu o ator. Você não teria conseguido fazer o inverso, né? O cara que dirige e não conhece a atuação, ele fica pedindo assim. Mas eu acho que é fundamental para quem vai lidar com interpretação, seja diretor de cinema, vai lidar com interpretação, significa o quê? Ligar com a psique humana, lidar com isso. Que o cara, no mínimo, tenha 5, 6 anos de terapia. Ele precisa saber quem ele é. Ele precisa conhecer, ele precisa se conhecer um pouco. Ele precisa fazer uma verticalização sobre si mesmo. Ele precisa entender os nossos vícios capitais. Ele precisa reconhecer isso nele. Rádio Brasil MPB Online. Música brasileira de qualidade e notícias do Brasil.